Realmente, como foi falado, é ver o enfoque espiritual desses eventos esportivos. E eu gostaria de voltar atrás na história, porque as Olimpíadas, elas foram instituídas como um tratado de paz, como um evento de paz. Eram várias cidades da Grécia que estavam sempre em guerra umas contra as outras, pela supremacia, e, de repente, chegaram à conclusão que podiam se encontrar em eventos esportivos. Uma cidade contra a outra em eventos esportivos, em vez de fazer a guerra. E nas Olimpíadas não havia guerra, não se falava de guerra, era uma substituição à guerra. E é interessante que os nossos índios brasileiros também chegaram a essa conclusão. As várias tribos que se guerreavam, a um certo momento, e é uma tradição que vem até agora, eles instituíram o Quarup. Vocês devem ter ouvido falar do Quarup. O que era o Quarup? Eram encontros esportivos entre as tribos, em vez de fazer a guerra. Então, nós vemos que esses encontros esportivos, seja as Olimpíadas, seja a Copa de Futebol, que aí foca um esporte, mas são encontros entre nações em substituição à guerra. Em vez de se guerrearem essas nações, elas se encontram numa competição saudável. Uma competição em que simplesmente se demonstram, se manifestam qualidades, né? Qualidades que vêm da nossa natureza superior, da nossa natureza mais espiritual, né? A capacidade de superar limitações, que é isso que o esporte é, superar limitações. Então, nós vemos que esses encontros representam um avanço na mentalidade da humanidade. É um ponto de progresso para a humanidade. Não é meramente uma forma de ganhar dinheiro ou uma forma de fazer publicidade. É um avanço em termos de humanidade. Mas o que acontece? Nós sabemos aqui, todos são cientistas cristãos, todos têm instrução na ciência cristã, sabem que a mentalidade material, a mentalidade materialista, a mentalidade mortal, falsifica essas coisas boas. Tem essa tendência de falsificar aquilo que é bom. Então, esses encontros e essas, como a Copa, por exemplo, são falsificadas pela mentalidade material como uma forma de corrupção, que é o que o pessoal está reclamando, certo? Ganhar dinheiro ilicitamente, desonestamente, é uma falsificação da mente mortal de algo que seria um avanço para o Brasil, que seria algo melhor em termos do Brasil participar desses encontros mundiais, de ter uma voz ativa nesses encontros mundiais. Mas a mentalidade materialista falsifica, põe tudo ao revés, né? Contraria. E aí entra a corrupção. Algo que é para substituir a violência da guerra, mas a mentalidade materialista acaba entrando com a violência das torcidas organizadas. As torcidas organizadas aí acabam em violência. E existe também um outro ponto que também preocupa nessa organização, e é interessante que até surgiu uma reportagem recente na Folha,
que esses encontros acabam sendo focos para se fazer isso. Então nós vemos que essa mentalidade materialista, que a senhora Ed chama de mente mortal, a Bíblia chama de mente carnal, carnalidade, carne, é uma mentalidade. Não é uma pessoa, não é uma entidade, mas é uma mentalidade. E como que a gente contraria uma mentalidade errônea? Com uma mentalidade espiritual. E é por isso que é necessário o nosso apoio, que é necessária a nossa tomada de posição, da gente contrariar essa mentalidade material com uma mentalidade espiritual. Tem um trecho de Ciência e Saúde, que, por sinal, estava na lição desta semana, e que tem a ver com isso. Ela diz: a luz do sol cintila da cúpula da igreja, espia dentro da cela da prisão, insinua-se no quarto do doente, dá esplendor à flor, embeleza a paisagem, abençoa a terra. Vejam, a luz do sol, a luz da verdade, a luz do bem, a luz da espiritualidade, cintila na cúpula da igreja, e da cúpula da igreja se reflete no quarto do doente, na cela da prisão, dá esplendor à flor, abençoa a terra. Nós poderíamos parafrasear que da cúpula da nossa igreja, a cúpula da nossa igreja é o conjunto de nossos pensamentos, né? A luz do sol, a luz da verdade que brilha em nossos pensamentos, se reflete e insinua-se nos gabinetes políticos, insinua-se nos estádios, insinua-se nos quartos de hotel e abençoa a terra. E nisso ilumina, e nisso santifica, purifica. Parte da cúpula da igreja. Quer dizer, então, da nossa cúpula pode se refletir essa luz, onde é necessário. E essa cúpula é formada pelos nossos pensamentos. Não é por algumas pessoas chefes das igrejas, não é dos diretores da igreja-mãe, é de todos nós. A Evelyn falou dos diretores da igreja-mãe que estariam nos apoiando. Eles fazem parte dessa cúpula, mas não são a cúpula, né? A cúpula somos todos nós. E a luz tem que cintilar da cúpula da igreja para esses lugares que precisam da luz. E nós temos as leis espirituais para embasar isso, que também estão em Ciência e Saúde, na página 304. Depois, os que quiserem, a gente pode dar a lista dessas citações que tem a ver, né? Ela diz: esta é a doutrina da ciência cristã, que o amor divino não pode ser privado de sua manifestação ou objeto, que a alegria não pode ser convertida em tristeza, porque a tristeza não é senhora da alegria, que o bem jamais pode produzir o mal, que a matéria jamais pode produzir a mente, nem a vida redundar na morte. De novo, isso se aplica a esses eventos esportivos. São eventos de alegria, não podem ser transformados em tristeza.
É uma lei espiritual. Por quê? Porque a tristeza não é senhora da alegria. A tristeza não manda na alegria, não é superior à alegria. E o bem que representam essas competições, esses eventos, que, como eu falei, representam um bem da humanidade, um avanço da humanidade, não podem produzir o mal. Assim como a vida não pode redundar na morte. São leis espirituais. Não são meramente afirmações assim. São leis. E nós precisamos afirmar essas leis e manter essas leis na nossa consciência. Aplicá-las quando a gente vê nos jornais as críticas ou as denúncias ou aquelas notícias que falam contra esses eventos, que acabam sendo o quê? Uma prática mental errônea, uma oração ao contrário em relação a esses eventos. Então, uma coisa é denunciar o que está errado para que seja corrigido. E outra coisa é simplesmente ficar destruindo. Não vai dar certo, não tem estrutura, não vai ser um caos, vai ser... Imagina como é que vai ser. Aliás, é uma conversa comum, né? Quer dizer, agora está assim, imagina se vierem tanta gente de fora, como é que vai ficar? Quer dizer, acaba sendo uma oração ao contrário, percebem? Em vez de afirmar a verdade, está sendo afirmado o contrário. Então, nós temos que tomar uma posição. Nós somos a cúpula da igreja, dessa cúpula tem que o sol brilhar e resplandecer e se insinuar, onde é necessário. O pensamento espiritualizado é aliado ao poder de Deus. Tem o poder de Deus. Então, nós precisamos mantê-lo. E como igreja, a Evelyn falou bastante de estrutura, e o que se ouve muito é que o Brasil não tem estrutura. Mas que estrutura nós conhecemos bem e temos presente sempre no nosso estudo da ciência? Vocês lembram? A estrutura da verdade e do amor. A igreja é isso. É a estrutura da verdade e do amor. E é sobre essa estrutura que nós temos que basear a nossa oração para que alcance onde tem que alcançar. Que alcance e anule a mentalidade materialista. Então, vamos pensar um pouco nessa estrutura. De pensar na estrutura de estádios, ou na estrutura de aeroportos, ou na estrutura de estradas. Vamos pensar na estrutura que temos. A estrutura da verdade e do amor. Qual é a verdade? Todos vão dizer, bom, é sinônimo de Deus. Tá, tudo bem. Mas uma verdade que se manifesta... Como é que essa verdade se manifesta? De novo, em Ciência e Saúde, o homem é o reflexo da alma. É exatamente o oposto da sensação material e existe um só ego. E aqui tem o ego com E maiúsculo. Existe um só ego. Essa é a verdade. Então, não existem os egos todos do Comitê Olímpico Internacional, ou da FIFA, ou dos políticos. Existe um só ego. E essa é a verdade. E essa verdade está na base da nossa estrutura. E ela continua: incorremos em erro
quando dividimos a alma em almas, multiplicamos a mente em mentes e supomos que o erro seja a mente, para depois supor que a mente esteja na matéria, que a matéria seja uma legisladora, que a não inteligência possa agir como a inteligência e que a mortalidade possa ser a matriz da imortalidade. Se nós ficamos pensando em mentes dos políticos, ou dos administradores, ou as mentes que sejam mesmo dos esportistas, que só pensam no próprio ego, ou que só pensam no dinheiro, ou só pensam no que vão ganhar de prêmios. Quer dizer, no nosso conceito, nós não estamos na estrutura da verdade. Estamos dividindo a alma em almas, a mente em mentes, e incorremos em erro. Incorremos em erro. Então, essa estrutura da verdade tem que partir do conceito que há um só ego, com E maiúsculo, que é Deus. Outra parte que tem a ver com isso, a crença finita limita todas as coisas. Crença finita limita tudo. Nenhum aeroporto vai ser bom o suficiente, nenhuma estrada vai ser boa o suficiente, nenhum estádio vai ser bom o suficiente pela crença finita. A crença finita limita tudo. Procura dividir o espírito único em pessoas e almas. Então, não faz parte da estrutura da verdade essa crença finita que divide o espírito em espíritos, pessoas em almas. O ego único, a mente única, o espírito, chamado Deus, é a individualidade infinita. É a única individualidade. Na nossa oração, nós temos que lembrar dessa verdade. O ego único, que é a única individualidade. Daí eu pergunto, nós temos que aplicar isso dentro das igrejas. Não só manter num nível de oração, assim, quando a gente está orando, não. Tem que ser praticado dentro das igrejas. Será que dentro das igrejas nós estamos realmente firmes nesse ego único? Ou estamos em, não digo guerra, mas divisão de opiniões? Pensando quem tem razão, quem não tem razão dentro da igreja, ou criticando qualquer coisa que saia errado dentro da igreja e da gente dizer a culpa é do fulano, é a culpa do ciclano. Será que nós dentro da igreja nós pensamos, puxa, fulano não faz nada, fulano não quer nem saber, né, de nada, não quer aceita cargo, é eu que tenho que fazer tudo. Quer dizer, dividindo a mente em mentes, a alma em almas. Se nós fazemos isso dentro da igreja, como é que vamos refletir essa luz para o país inteiro? Então nós temos que aplicar essa verdade dentro da igreja. Começar pela igreja a afirmar o ego único. Não muitos egos, não muitas mentes, não muitas opiniões. E ver que a cúpula da igreja é o conjunto de pensamentos espiritualizados. Não é a localização da igreja. Não é dizer, bom,
na nossa cidade não vai ter nenhum jogo da Copa, então a nossa igreja não vai poder fazer nada. Ou senão a nossa igreja fica longe do estádio. As igrejas de São Paulo, por exemplo, estão longe do Itaquerão, né? Mas não é por isso. Não é porque a primeira igreja do Rio é perto do Maracanã, que então só ela tem que fazer. Certo? Mas nós aqui em São Paulo estamos lá. Ou senão, na minha cidade nem vai ter nenhum jogo, nem vai ter nenhum dos jogos, não vai ter nenhum dos eventos. Então, não tem nada a ver com isso. Ou senão, nós temos que mudar a nossa igreja para perto do estádio. Não é a localização da igreja. É a localização dos nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos estão divididos em almas, em espíritos, em opiniões, em mentes, então nós não podemos nos surpreender se o país fica dividido em opiniões e mentes e conflitos sobre a Copa. E daí a Copa ou as Olimpíadas, em vez de ser uma reunião, acaba sendo aquilo que a mentalidade material a torna, uma fonte de conflitos. A ideia original não era ser uma fonte de conflito, pelo contrário, era ser um ponto de encontro em substituição aos conflitos. Mas nós temos que aplicar isso partindo das igrejas. Partindo de dentro das igrejas, das atitudes individuais de cada membro. Em vez de criticar, lembrar da mente única. Em vez de lutar por opiniões, ouvir a mente única. Aí a estrutura da verdade é essa. Uma única mente, um único espírito. O espírito, a gente fala de espírito esportivo. O que é o espírito esportivo? É justamente aquele que vê o esporte não como um conflito, mas como uma manifestação de qualidades boas, agradáveis, perfeitas, uma superação de limites. Então, o único espírito, o espírito esportivo, é a manifestação do único espírito. Nós temos esse espírito esportivo dentro da igreja? Quando a nossa opinião não é acatada? Quando a nossa sugestão não é acatada? Ou a gente vai brigar porque não fizeram aquilo que eu sugeri? Então, de novo, aplicar na igreja aquilo que queremos ver manifestado no país e nos eventos, seja a Copa, seja as Olimpíadas. Mas vocês lembram a estrutura da verdade e do amor. Então, na leitura que a Regina e a Rosa fizeram, falaram bastante do amor, certo? O amor. E nós temos, e sabemos muito bem, Deus é amor. Portanto, ele é o princípio divino e infinito chamado pessoa, ou Deus. Vocês já repararam que a senhora Ed usa a palavra pessoa para Deus? E ela fala para nós não aceitarmos pessoas. Pessoa. Deus é pessoa. E isso é uma consequência do ego único, da mente única. Então, a única pessoa. Quando a gente fala em pessoas, a gente fala em personalidades. E aí a personalidade mais forte, a personalidade mais fraca, a personalidade que se impõe. E aí perdemos o amor. Ela usa Deus é amor, ele é pessoa. Então, esse conceito de pessoa
está muito ligado ao amor. E estava na lição desta semana, né, que quando a gente entende, quando nós nos compenetramos de que há uma mente só, a lei divina de amar o próximo como a nós mesmos se desenvolve. Por quê? Porque é natural amar uns aos outros quando nos lembramos que somos todos um. Uma única pessoa, espiritualmente falando. Porque Deus é pessoa, não muitas pessoas. E é por isso, quando nos compenetramos de que há um só, uma mente só, aí fica natural amar os outros, porque aí já não deixam de, eles já deixam de ser outros, mas somos nós, somos um. Aí nós amamos, porque ela diz, né, que ao passo que a crença em muitas mentes governantes impede o pendor normal do homem para a mente única, o Deus único. É o pendor normal nosso de ver e reconhecer uma mente única, né? E conduz o pensamento humano para caminhos opostos, onde reina o egoísmo. Então é fácil a gente ver que reina o egoísmo nessa corrupção, ou na exploração sexual. Mas a origem desse egoísmo é a crença de que há várias pessoas. E daí não há o amor entre essas pessoas. Mas se a gente lembra que o infinito um, que é Deus, que é a pessoa, que é o ego único, mantendo a nossa consciência nessa verdade, nós amamos naturalmente. Por quê? Porque aí amamos o outro como a nós mesmos, realmente. Porque vemos que não há divisão entre o outro e nós. Não há divisão entre os políticos, os atletas, os cartolas e nós. O infinito um. Então não há divisão entre tal membro da igreja e outro membro da igreja. Não há divisão, porque há uma única pessoa, o infinito um. Essa é a estrutura da verdade e do amor. Essa estrutura está garantida. Essa estrutura nós temos. É eterna. Nunca vai ser estragada, diminuída ou perdida. E é a partir dessa estrutura que nós temos que caminhar para que a luz cintile para os gabinetes, para o Comitê Olímpico Internacional, para a FIFA, para os estádios e para toda a Terra, que abençoa a Terra, essa luz. Então, essa é a estrutura verdadeira, e a partir dessa que nós vamos trabalhar